Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Nossa vida sempre é provada e testada aí o tempo todo, e nós somos chamados a irmos além do que a gente já foi até hoje, né? Eu vesti essa camisa para provocar isso e dizer assim, o seguinte, eu estou torcendo. Amanhã pode terminar a história do Brasil na Copa 2018, mas amanhã pode ser mais um passo para frente. Eu estou torcendo o Brasil passar. Eu estou torcendo por isso. Eu sei que tem um monte de cético não tem problema, você pode não acreditar nisso. Agora, torcer contra, por quê? Eu não estou entendendo. É para o Brasil aprender. Aprender o quê? Não vai aprender, meu. Não vai aprender. Não vai aprender. Tá? Então, tem que mostrar que tem mais coisa mais importante. Não, é só ver, tem coisa mais importante sim. Tem muita coisa importante acontecendo no Brasil. E nossos olhos não estão fechados para essas coisas. Né? Eu só não penso nelas na hora do jogo. Não é? Para que eu vou ficar pensando nelas na hora do jogo? Teve alguém essa semana para mim falando assim, não podemos fazer isso. Tem que parar com esse negócio de campeonato. Tem que olhar para as crianças pobres, para a educação, para a saúde que estavam necessitando. Eu falei, rapaz, e agora? Então, no próximo... Não posso mais... Eu assisti um filme no cinema ontem. Eu não podia ter ido no cinema, porque eu acho que aquele dinheiro tinha que dar para um orfanato. Né? Festa de aniversário. Não vamos fazer festa de aniversário. Você vai fazer festa de aniversário, gastar com bolo e tal. Então, pega esse negócio aí e dá para uma clínica de recuperação. Aí ele olhou para mim assim, é porque eu fui no aniversário na casa dele recentemente. Né? Falei, tá vendo, irmão? Por isso que Jesus fala assim, olha, quando você está feliz, celebre. Né? Não pare de celebrar por causa dos pobres, porque os pobres sempre estarão convosco. Né? Cuidado com isso. Né? Acho que a gente não pode ser hipócrita. Passamos um mês falando de hipocrisia, ainda tem gente vivendo hipocrisia. Né? Se você fala assim, só vive festa, está errado. Você também tem que investir em outras áreas. Se você fala tudo é Copa, está errado. Tem um monte de coisa acontecendo aí, tá? Um monte de gente que estava presa foi solta. Né? Que a gente tem que ver. Né? Tem um monte de gente indignada com o Mohamed, que é o motorista que matou aquela mãe com os 2 filhos. Se você não soube, passou no repórter, todo mundo indignado. Né? Criança de 1 ano jogada por cima do muro com a batida. Ela morreu, 2 filhos morreram e um está no hospital. Né? E o cara, né, nem viu, falou que nem viu eles. E aí o pessoal está questionando, mas processar ele, tem que processar a prefeitura. Tinha uma faixa de pedestre numa avenida daquela sem semáforo. No dia seguinte está lá a prefeitura instalando semáforo. Por quê? Por que não... Hipocrisia? Não instalou até agora, vai instalar só porque teve acidente? Assume. E aí todo mundo está com medo, porque é responsabilidade da prefeitura também, sinalizar. Ainda mais um lugar onde passa a escola, né? Alunos de escola. Devia ter um semáforo ali. Né? Então, aí olha para o outro lado. Não, olha tudo, cuidado. Né? Sejamos sábios. E aí Paulo vai exortar a igreja de Cristo em Coríntios sobre essas coisas. Né? E algumas outras coisas. E ele fala sobre o esforço, a dedicação dele, a luta dele. E ele nos chama para essa luta. Ele nos cobra isso. Ontem eu estava falando com os idosos. Teve culto da terceira idade aqui. E eu falei sobre esse versículo aí, o 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vocês não sabem disso? E, vamos lá, lembrando que os jogos, competições, era muito comum na época de Jesus Cristo. Tá? Em toda a Grécia, inclusive em Jerusalém. Né? E aí os jovens queriam se ultrapassar, queriam sempre, né, estar à frente. E havia um prêmio. Mas só um levava o prêmio. Né? E ele fala assim, vocês precisam correr a vida de vocês de uma maneira que vocês alcancem esse prêmio. Não, eu não vejo prêmio, eu não vou pelo resultado. Você tem que ir pelo resultado. Você tem que ir atrás do resultado. Não, minha vida não é por resultados. Né? É por resultado, sim. Nós acabamos de cantar que nós somos criados e fomos feitos para que resultado? Para que a nossa vida resulte em glória a Deus.
Foi para a glória dele que fomos criados. E precisamos viver de uma maneira que o resultado seja a glória de Deus. Eu faço faculdade, muitos na classe ficam falando, não pode ser critério de meritocracia. Eu falo assim, a vida é meritocracia o tempo todo. É o tempo todo. Se o bebê não chora, não mama. Aí ele chora porque ele quer mamar. E aí ele acha que merece o leite porque chorou. E aí você tem que educar ele que ele não vai fazer assim. Aí você vai ter que educar ele que nem sempre, quando chora, recebe o mamar. Tem que entender melhor esse processo. Aí ele vai entender que ele vai fazer outras coisas para merecer uma mamadeira. E assim é a nossa vida. É meritocracia o tempo todo. Você merecia ser salvo? Hã? Não. Mas aí Jesus deu um jeito. Ele morreu na cruz por você. Para que, pelo que ele fez, lançasse mérito sobre a sua vida. Aí ele falou assim, em mim você pode ser salvo. Vem comigo, porque aí em mim você se torna merecedor. Mas eu que te fiz merecer. E aí dependa de mim. De repente, nós estamos aí vivendo uma Copa, tudo enfeitado, rua. Eu gosto dessa bagunça. Eu gosto mesmo. Eu gosto porque eu vivia isso 3 vezes no mínimo no ano. Eu vivia isso no 7 de setembro, eu vivia isso no 21 de abril, eu vivia isso, já esqueci, dia da bandeira, quando que é mesmo? Obrigado, professores ou pessoal da educação. Né? Então eu vivia isso, porque a gente hasteava a bandeira, punha as bandeiras, brincava de verde e amarelo, se vestia de verde e amarelo. Eu tocava em fanfarra, então a gente tocava em vários desfiles, verde e amarelo, né? Semana Pátria, né? Semana da Pátria, lembra disso? Semana da Pátria. O que vai ter a semana que vem? É Semana da Pátria. De segunda até sábado era a Semana da Pátria. Né? Eu vivia isso. Hoje as crianças vivem isso? Não. Não sabem nem cantar o hino brasileiro. Nem os adultos, tá? Não é só as crianças, não. Nem os adultos. Tá? E aí a gente na Copa tem a oportunidade de vestir verde e amarelo. Colocar a bandeira no carro. Colocar a bandeirinha no carro. Né? Os ônibus colocavam bandeira do Brasil na Semana da Pátria. A semana inteira os taxistas punham a bandeira do Brasil. Né? Mas hoje não, é só Copa, então eu me alegro com isso. Pô, Copa, legal, vou ver a bandeira do Brasil hasteada, né, e colocada em vários lugares, e as cores verde e amarelo vão estar aí. E eu gosto disso, porque eu gosto do Brasil. Deus me fez nascer nessa pátria, eu amo o Brasil. Você pode odiar o que é feito no Brasil, mas eu amo esse Brasil. Né, gosto muito dele, gosto de ser brasileiro. Mesmo que você tenha escutado que na realidade o Brasil não merece, a seleção não merece e que teria que perder, eu sou o contrário. Eu falo assim, merece sim. Precisa, eu quero que ganhe. Né? E nós estamos nesse páreo. Eu vou torcer amanhã, 11 horas, eu vou parar e eu vou torcer. Vou tocar buzina, tá? Toco mesmo, eu gosto de fazer barulho, né? Vou fazer um barulhaço. Quem estiver perto de mim, se você estiver perto de mim, vai ouvir barulho. Né? Não, o jogo inteiro. O jogo inteiro. E se perder, aí eu toco só de raiva. Né? Você nunca fez isso. Você nunca estourou rojão, mesmo que você perdeu, só de raiva. Pô! Comprei. Comprei, vou gastar. Tá bom. Sabe, eu vou fazer, vou, não tem problema. Não tem nada de errado em querer isso, né? Não tem nada de errado em celebrar. Né? Acreditar até o fim. Por que eu não posso acreditar? Por que eu não posso acreditar até o fim? O jogo não acabou. A Copa não acabou para o Brasil. Eu vou até o fim. Se alguém está vendo? Está vendo? Perdeu. Não tem problema, eu fui com ele até perder. Eu fui até o fim. Tá? E aí não existe esse arrependimento por ter se esforçado. O arrependimento vem quando você não se esforça. Se você tem jogo, o arrependimento vem quando você não se dedica a ele. Mas se você leva até o fim, com toda a sua força, você sai erguido, você sai firme ali. Não adianta. Né? Nós viemos, Cristiano Ronaldo saiu firme, foi junto, jogou até o fim. O Messi foi até o fim.
Ótimo, é isso. Agora, desistir no meio, aí é o problema. Largar o jogo no meio do jogo, desistir dele no meio dele, aí é uma sensação muito estranha. Isso atrapalha a gente. Né? Lembre-se que nós precisamos ter fé nas promessas de Deus e persegui-la num sprint final. Sabe o que é sprint? O pessoal que acompanha a corrida sabe. O que é sprint? Sabe, sprint é quando o cara está na corrida e nos metros finais, ele põe o último gás dele ali. E ele dá uma acelerada no finalzinho. Para poder realmente eliminar a possibilidade de alguém passar à frente dele nos metros finais. Né? No final do jogo, vamos para cima. Vão para cima. É o sprint, é a corrida, é o esforço final para terminar a competição. Num contra-ataque, já pensou? Não vamos desistir, não. No contra-ataque, pum! E o cara vai, ele supera ele mesmo e pega o gol. Final. Né? Não tem nada de errado também de se descansar depois do jogo, depois de um momento. Eles precisam disso. Né? Não existe arrependimento mais doloroso do que não ter feito tudo o que você podia fazer. As sensações, mas poderia ter feito mais. Né? Não saia do jogo pensando assim. Dê tudo o que você puder no jogo, para que você depois não fique falando assim, podia ter dado mais. Não, eu dei tudo e pronto. 1 Coríntios 9, 24, agora vamos olhar um pouquinho antes, 22 até 27. Porque Paulo ele coloca esse contexto, ele fala assim, olha, para com os fracos, eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para ganhar, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que entre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Então corram de tal modo que alcancem esse prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem um alvo. E não luto como se esmurrando o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa é uma narrativa de Paulo, e que ele não chama para isso. Você não existe para viver na média. Sabe, para o seu Criador você é o máximo, e ele espera o máximo de você. Nós não fomos criados para Deus para viver numa média. E nosso Deus, ele coloca um referencial lá em cima, sede santo, porque eu sou santo. Vocês precisam buscar a perfeição, porque eu sou perfeito. Vocês precisam crescer como varão, até a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então ele estabelece uma categoria elevada para cada um de nós. E aí nós precisamos entender como alcançar isso, como chamar isso para nós. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Toda a força que você quiser, que você tem, coloque nisso. Coloque em amar a Deus. Coloque em buscar a Deus. Primeiro, estabeleça alvos para a sua vida como crente. Estabeleça alvos lá. Paulo falou assim, para com os fracos eu me fiz fraco. Né? E aí ele quer exatamente isso. Tornei-me tudo para todos, para salvar alguns. Eu tinha um objetivo, Paulo fala, eu tinha um objetivo. O meu objetivo era salvar aquelas pessoas. Então eu me fiz fraco no meio dos fracos. Tá? Eu era forte no meio dos fortes. Também fiz isso. Eu fiz tudo. Para os gregos eu conversava em grego. Com os hebreus eu falava em hebraico. Né? Com os comerciantes eu falava em aramaico. Com o povo eu falava em aramaico. E assim eu falava com todos, na língua deles, do jeito deles. Para que de alguma maneira alguns deles recebessem a nova do Evangelho através de mim. E assim compreendessem a medida do amor de Deus para a vida deles. É esse o meu objetivo. Estabeleça objetivos para a sua casa, para a sua família, para o seu emprego. Faça perguntas a Deus sobre o que Ele deseja para você.
Não fique falando para você mesmo o que você deseja para Deus. Pergunte para Ele e estabeleça esses alvos na sua vida. Ouça o que Deus já disse a seu respeito. Tem pessoas que estão ouvindo outras coisas, deixando aquilo que Deus falou de si mesmo para lado. Eles começam a priorizar a opinião de outros ou a opinião de si mesmo, deixando a palavra de Deus de lado. Façam perguntas para Deus, pois o reino de Deus, né, para a nossa vida não é só isso aqui, ó, comida, bebida, justiça, mas é a alegria no Espírito Santo. Ele deseja isso para a gente. Ele não deseja que a gente fique alheio a isso. Ele deseja a sua alegria e a minha alegria. Ele deseja a vitória. Ele tem um sistema de valores. Eu não coloco os meus valores para Deus, ele tem que respeitar os meus valores. Ele já estabeleceu o princípio e os valores dele. Eu que me encaixo nos valores, eu preciso absorver os valores divinos na minha vida. Eu preciso entender as regras dele, o que estabeleceu. Sabe? E o que eu falei, ele já entregou tudo por nós. O que Jesus reteve por nós? Ele entregou tudo. Ele abriu mão da sua glória. Não tem um cântico, né? Abriu mão dessa, não é? Ele abriu mão de tudo. Por você e por mim. Ele deu o seu sangue por você e por mim. Ou seja, ele deu o máximo por mim e por você. Por que a gente não vai dar o máximo por ele? Por que a gente não vai se dedicar ao máximo por ele? Nesses próximos dias, ou talvez dias na tua vida. Eu não sei. Quantos serão seus dias? Eu não sei se hoje à noite eu vou estar aqui. Eu não sei. Tudo indica que sim. Mas talvez eu não esteja. Se Deus determinar o meu fim agora, eu tenho que aproveitar esse tempo o máximo que eu puder. Aí se eu falo isso para alguém, eu nem vou sair daqui da igreja. Vou ficar aqui. Jesus pode te chamar em qualquer momento. Você pode morrer em qualquer momento. Ou então antigamente falava assim, Jesus, você tem que estar bem vestido porque não sei se Jesus vai vir. Não tinha esse absurdo, né? O pessoal pensava umas besteiras, né? Não é, Jus? Não falava isso? Tinha gente que não dormia com pijama curtinho porque o Jesus podia voltar. Eu não entendo essas pessoas. Como elas tomavam banho? Né? E aí teve um pastor que falou para pastores. Eu uso pastor porque é fogo, né? Ele falou assim, Jesus vai voltar no domingo. Por quê? Porque será o dia do Senhor. Então, né? Aí de sábado e domingo ele dormia mais decente, porque a partir da meia-noite Jesus podia voltar, é o dia do Senhor. Né? Durante a semana ele relaxava um pouquinho, ficava mais tranquilo. Né? Eu acho que as pessoas pensam algumas coisas estranhas, né? E aí? Mas como você vai viver esses dias? Viva intensamente. Viva intensamente. Porque o jogo só acaba quando tá. Eu não tenho que pensar no término do jogo, eu tenho que pensar no jogo. Eu vou jogar, eu vou viver. E vou viver intensamente, porque Jesus veio para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Eu vou viver isso. Eu não vou desistir antes. Eu não sei se você já desistiu antes. Por que você desistiu? Ou por que você está desistindo? Está pensando em parar? Por quê? Porque eu acho que você esqueceu dos alvos que você estabeleceu. É hora de voltar a rever os alvos. Estabelecer esses alvos para você. Olhar para frente. Não olhar para trás. Né? Não desistir. Olhar para frente. Tem coisas a alcançar. Não pare de correr. Tem um alvo ali para você alcançar aquele alvo. Você precisa chegar lá. Tem aquele gol do adversário que você tem que marcar gol lá. Então é lá que eu vou chutar. É naquela direção que eu vou chutar. E vou para lá. Segundo, faça o máximo então. Não limite o agir de Deus, sabe? Você fica, não, Deus vai agir, Deus vai me usar até 40 anos. Depois de 40 anos, Deus não me usa mais. Deus vai me usar até 70 anos. Depois de 70 anos, não vai mais me usar. Deus vai me usar até 80 anos. Depois de 80, Deus não vai mais me usar. Por que você está limitando o agir de Deus? Por quê? Por que você está limitando o agir de Deus na sua vida? Jesus, Senhor, você vai agir só aqui. Não precisamos fazer isso. Nós vamos fazer o máximo, né, e deixar Deus agir. Faça tudo isso por causa do Evangelho. Eu faço tudo isso, né? O Paulo falava assim, eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Para ser coparticipante dele.
Ele não participa de mim, eu participo dele. Eu sou parte disso, isso aqui não é parte de mim. Eu sou parte de algo muito maior. Eu sou corpo de Cristo. Cristo não está em mim. Eu estou em Cristo. Né? Essa semana, na semana passada, lá na Quarta Teológica, a gente falou, né? É difícil viver a vida cristã? Não, é impossível. Você não consegue viver Cristo, mas Cristo vive em você. Sabe? Nós não absorvemos Cristo, Cristo nos absorve. Nós entramos e fazemos parte dele, participamos dele. Por isso que Paulo fala, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu permito que ele viva em mim, eu não tenho poder em mim para viver Cristo. Porque tudo aquilo que eu faço é defeituoso, tem falhas, né? E Cristo é perfeito. Então eu preciso deixar Cristo viver em mim, aí as coisas vão ficar boas. Vocês não sabem que dentre vocês todo mundo corre para o estádio, então corra de uma maneira que alcance o prêmio. Qual é o padrão de você? É alcançar o prêmio. É isso que eu quero, é isso que eu não abro mão. Não desista de algo que Deus que não desista. Põe aí, quer ver? O próximo. Né? Aí. Não desista de algo que Deus não desistiu. Muito menos de alguém com que ele conta muito. Não desista de alguém com quem ele conta muito. Eu falo isso para as pessoas. Às vezes despeça, não, Deus conta com ela. E eu não quero desprezar ela por causa disso. Deus ainda há de fazer um poder na vida dela. Alguém fala assim, pastor, ele pode melhorar, ele pode mudar? Pode sim. Aí, pode, pastor? Pode sim. Né? Você acha que vai mudar? Eu não, mas ele pode. Né? Se ele abrir para Deus, aí o negócio muda. Mas se não abrir, alguém fala assim, pastor fulano de tal, o senhor tem... Assim, recentemente, alguém ligou para mim e falou assim, ô Júnior, né, um pastor amigo meu antigo, falou assim, tal líder, né? Ele está chegando aqui na igreja, tal, quer começar um ministério. Eu falei, olha, se ele mudou, tudo bem. Mas se ele não mudou, então tudo mal. Há a possibilidade de Deus usar? Há. Mas se ele mudou, se ele permitiu que Deus agisse na vida dele. Agora, se não, então só tome cuidado, vai devagar com ele, não entregue tudo na mão dele, tá? Para isso. Agora, passa por outro. Entenderam? Não desista de algo que Deus não desistiu. Muito menos de alguém com quem ele conta muito. Você. Não desista de você mesmo. Não desista do seu ministério. Daquilo que você precisa agir. Nós somos do time de Jesus e ele conta com você e comigo. Ele tem a nossa posição ali. Ele sabe aonde ele colocou a gente. Você é a pessoa mais perfeita do mundo para fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Eu não sou a pessoa mais indicada para fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Você é a pessoa mais perfeita do mundo para fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Qualquer outro vai ser substituir você e não vai substituir. Porque você é insubstituível. Quero que você pense nisso. A Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia é cheia de viradas, de histórias de pessoas que tinham tudo para dar errado e no final deram certo. E Deus usou a vida delas. Deus usou pessoas que olhavam assim, não tinha nada a ver com a história do poder de Deus, e Deus usou com o poder aquela vida. A tua vida, por pior que seja, na mão do Senhor, Ele fala maravilhas. Fala maravilhas, não pense pequeno. Né? Focar na recompensa não é em ser interesseiro. Focar nos resultados não é ser interesseiro. É só confiar em Deus. Quem confia em Deus, ele olha os resultados lá na frente e ele vai pelos resultados. Vai sim, não é errado. Não é errado você desejar coisas grandes. Né? Você precisa entender isso. Mas o foco tem que ser Deus, não a coisa. Ele vai ter os resultados. Mas a natureza de Deus é o foco na sua vida. O poder dele e a promessa dele na tua vida.
O jogo só acaba quando termina. Você está no jogo, eu estou no jogo, você está no jogo, a nossa igreja está no jogo. E a coisa está acontecendo. Vira voltas, acontecendo em nossa volta. Na tua vida também. Tem vida de muita gente experimentando reviravoltas aí. Terceiro, mova-se como Deus te fez. Ou seja, faça aquilo de acordo com o que Deus te fez. Sabe, Ele te preparou, Ele treinou você. O técnico prepara a pessoa, treina a pessoa e põe ela no lugar certo. Ela espera resultado daquele jogador naquele lugar. Faça o que o técnico está falando para você fazer. Faça o que o técnico te preparou para fazer. Segue a orientação. Ele sabe disso. Se você precisa de espaço, ele vai te dar esse espaço. Porque ele sabe o que é melhor para você. E ele vai te colocar num lugar certinho. Ele te olha, ele sabe como as suas características. Ele sabe onde você joga melhor. Se na meia, se na ala, como atacante, como zaga. Ele sabe o melhor lugar onde você vai produzir mais. Esse é o técnico chamado Jesus Cristo. Porque ele é isso. Deus já te aprovou. Não se limite ao pecado. Você já é titular do jogo de Deus. Você não precisa fazer mais nada para merecer. Ele já te preparou para isso. Ele já me preparou para isso. Ele já deu a você dons. Ele deu a você capacidades e habilidades que ele não deu a outros. Por quê? Porque ele sabe onde ele quer você no jogo. Sabe? Ele quer usar você nisso. O jogo não acabou ainda. Não saia da sua posição. Não vou mais estar onde eu estou. Onde eu tenho que estar. Fique lá, porque a bola vai para lá. Não dá raiva isso? Quando o cara puxa a bola, ele olha, depois ele olha para a bola e toca. Mas ele olhou e você não saiu do lugar. Aí ele toca a bola lá na frente, porque ele esperava que você já estivesse lá. Aí a bola vai para fora. Perdeu-se a bola. A jogada acabou por quê? Porque você não saiu, você não acompanhou aquilo. Você não foi para onde Deus queria você. Mas aí a bola não está lá. Claro, não está lá. Ela vai estar lá. Corre, porque ela vai estar lá na hora que você chegar lá. É legal isso, né? Quando o cara dá aquele arranque e ele corre pro nada. Ele corre pro nada. Ele nem está olhando a bola, corre pro nada. Você percebe que ele corre assim. Aí quando ele chega lá, quando ele está chegando lá, ele olha, a bola está lá, chegando no pé dele. Maravilhoso isso. Né? Tem gente que pula depois olha a bola, porque ele já sabe que a bola está vindo. Ele tem que estar lá na hora que a bola estiver chegando, ele não está. Ele não tem que estar depois lá, ele tem que estar na hora. Então corra, vai embora, faça a sua parte. E olha como Deus tem colocado a bola no lugar certo na tua vida. Você se esforça e você fala, parece que não está nada acontecendo, daqui a pouco era para eu estar aqui, nessa hora, nesse momento. Aí você percebe que Deus já tinha preparado tudo para você. Essa igreja, eu gosto da Carlito, ele fala isso lá em São José dos Campos. Essa igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Essa igreja não é o objetivo final das nossas vidas de crente. Né? Aqui a gente tem que entender para onde a gente está indo. Não é entender que chegou. A gente não chegou aqui, não terminou aqui. A gente está indo, a gente está no meio do jogo. O jogo só acaba quando termina. Não acabou o jogo ainda não. A gente está no meio da jogada. Tem gente que chega aqui e aí, tá bom, agora eu vou parar, porque aqui eu vou descansar. Meu irmão, minha irmã, não é aqui que você vai descansar não. Porque não é aqui que nós descansamos, é na glória do Senhor que nós descansamos. Aqui é tempo de trabalhar, aqui é tempo de fazer as coisas acontecerem, aqui é tempo de participar das coisas que estão acontecendo. Aqui é hora de jogar o jogo. O jogo não acabou ainda não. Onde que Deus te quer? Vá para lá. Pergunte para Ele. A gente não fala, eu quero ser usado como flecha que acerta o alvo, não é? Então deixa Deus te atirar. E olha que flecha não anda devagar não. Não é? Flecha fraquinha, alvo. Então deixa que Deus dê o impulso e vai com isso. Vá para frente, vá para cima. Eclesiastes 9:10 diz assim, o que as suas mãos tiverem por fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Sabe? Agora é hora de usar isso. Agora é usar conhecimento, sabedoria,
Habilidades é agora. O jogo está acontecendo agora. E você tem que usar isso agora. Vai guardar para quê? Vai guardar para quê? Para apresentar a Deus depois? O quê? Então você precisa pensar nisso. Calibre a sua vida segundo as indicações dos céus, tá? O padrão foi Deus que colocou. O padrão é Jesus, né? E o jogo só acaba realmente quando termina. Mantenha o foco nas prioridades do reino, não nas suas. Não seja um só, seja uma equipe com a igreja e com Deus. Seja cooperador de Deus. Sendo assim, eu não corro com quem corre sem alvo e nem como alguém que esmurra o vento. Né? Eu tenho um conhecimento disso e Deus tem me dado a orientação do que eu tenho que fazer. As suas prioridades dizem quando, então diga agora. Você tem que dizer para você mesmo. Vem de Deus e aí você fala para você agora. Não é depois. Diga para as suas prioridades quais são as prioridades de Deus. Porque as suas prioridades, elas vão pedir para você algumas coisas. Aí você vai olhar para elas, tá bom, vocês estão me pedindo isso, mas o que Deus está querendo? Então coloque a prioridade de Deus sobre as suas prioridades, porque precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A expressão evangelho é chamado de boas novas. Né? Evangelium é boas novas, uma nova mensagem. Uma nova de muita alegria. Você não tem direito a declarar a desgraça, né, de ontem e chamar de evangelho. Tem gente vivendo no passado e anunciando o passado como se fosse evangelho. Busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, serão novas na tua vida. Sabe, não viva o passado. Tem gente vivendo o passado até hoje. Viva o presente, viva aquilo que está sendo novo na tua vida. Viva a novidade de Deus. Enquanto as coisas de Deus são prioridades na sua lista, né, as suas coisas serão prioridade na lista de Deus. Já percebeu que a Bíblia diz isso? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? O que ele diz, o comer, o beber, o vestir, as necessidades pessoais. Deleita-te no Senhor e Ele te considerará o desejo do teu coração. Toda vez que você coloca Deus em primeiro lugar, as suas necessidades serão supridas por Deus, porque elas estarão na prioridade para Deus. Mas Ele deseja que você confie nele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai ficar parado. É isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. É assim, Ele deseja isso. Está no plano dele fazer isso com a gente. Mas precisamos buscar o reino dele. Tá, agora é hora de fazer isso, porque o jogo não acabou. A irmã Neuza, o jogo dela acabou. O teu jogo não acabou, o meu jogo não acabou. O jogo da igreja ainda não acabou. A gente ainda tem muito para fazer. E a gente pode fazer muitas coisas. Último, agradeça por quem você é e por quem você está se tornando. Sabe? Não fique lamentando, não fique questionando o que você é. Não fique dizendo assim, eu não sou, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho capacidade para aquilo. Para com isso. Tá? Pare com isso. Porque ele fala sobre o treinamento. É treinamento rigoroso. Para quem quer alcançar resultados, tem que treinar. Todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa corruptível. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que não se corrompe e não termina para sempre. Se esforce, você tem que se dedicar. Eu não sou o suficiente, então se torne suficiente. Eu não sou capaz, se capacite. Aliás, Deus, aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita a quem Ele escolhe. Não é isso? Então talvez as capacidades que você tem hoje é porque Ele te escolheu, aí Ele capacitou você com isso. Mas capacitou para quê? Para jogar, meu. Você tem que fazer alguma coisa. Ele treinou o seu chute para chutar. Ele treinou o seu impulso para subir e cabecear. Ele treinou a sua velocidade porque Ele quer você correndo na frente de todo mundo.
Ele treinou a sua lateralidade porque você é cabeça de área e você tem que girar de um lado para o outro rapidamente. Você tem que ter visão periférica, você tem que saber quem está atrás de você. Ele treinou você para isso. Ele não treinou só para olhar para frente. Tá? É interessante, quando um atacante volta para a zaga, ele só consegue marcar um, já percebeu isso? Porque ele não foi treinado nessa lateralidade. Ele foi treinado para frente. Ele foi treinado assim. Então quando ele volta na zaga, ele volta para apoiar, mas ele não consegue suprir a necessidade da zaga. Porque o zagueiro que é zaga? É zagueiro e acabou. Ele te fez para quê? Para correr? Se ele te colocar na zaga, ele vai te acabar com você. Ou se você ficar na zaga, tendo recebido treinamento de atacante, você está prejudicando o time. Por isso que Paulo fala assim, ó, cada um tem que fazer aquilo que foi criado por Deus para fazer e capacitado por Deus para fazer. Então não pense sobre você aquilo que realmente você não é. Ou pare de pensar que você não é aquilo que realmente você é. Você é. Por mais que você pense que não é, você é. E pronto. E você só vai se realizar, e você só vai produzir de uma maneira exponencial, de uma maneira com o resultado, e os seus frutos serão muitos naquilo que você foi capacitado. Ali você vai produzir. Então, pare de negar a si mesmo. Ele já te capacitou, ele já te colocou, ele deseja capacitar você mais ainda. Então precisa reconhecer isso. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor tem feito muito em minha vida e pela sua vida. A gratidão tem que encher o nosso coração. Quanto mais gratidão nós tivermos para com Deus, mais desejo de servir a esse Deus nós vamos ter. Quanto mais reconhecermos o perdão de Deus na nossa vida, mais amor nós vamos ter por Ele. Tá? Jesus falou assim, olha, quem mais ama é a que mais se sentiu perdoado. Então, aquele que mais pecou, a graça superabundou na vida dele, ele se sentiu tão perdoado e me amou mais do que todos. Ele estava falando isso quando a mulher estava chorando nos seus pés. E Simão, olhando de longe, falou assim, se Jesus soubesse quem ela era. Aí Jesus falou assim, ela me amou mais do que você. Você se acha o perfeito, ela se acha uma pecadora. E por se achar pecadora, ela sentiu o meu perdão. Por sentir o meu perdão, ela me amou mais do que você. Porque ela foi amada. A gente tem que lembrar tudo quanto Deus nos perdoou. Porque aí o nosso coração vai se encher de gratidão. E quanto mais gratidão, mais amor. Não é assim? Quanto mais você se sente grato por uma pessoa, mais você ama aquela pessoa e deseja alegrar aquela pessoa. Sabe? Quando você tem uma gratidão profunda por um amigo, se ele precisar, você vai estar lá com ele. Eu acho que a gente fica pensando que Deus é obrigado a nos amar, a nos perdoar. E não agradecemos Ele. Achamos que precisamos e Deus tem a obrigação de nos amar e nos perdoar. Por isso a gratidão enche o nosso coração. A gente tem que saber que não somos nada, não somos merecedores daquilo que o Senhor tem dado para nós. O nosso coração vai se encher de gratidão e a gente vai amar a Deus e vai desejar fazer mais por Ele. Quando você se lembra de onde vem tudo o que existe, lembra e você vai poder lembrar que não tem como falhar. Não tem como falhar. Se você lembrar do poder de Deus, pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. É Ele. Ele tem um poder na mão dele. E a gente precisa pensar nisso. Nós servimos a esse cara que tem toda a autoridade, todo o poder. Então se ele diz, vai, eu vou. Porque ele garante. Não sou eu que me garanto. Não é a igreja que vai garantir a sua vida, mas é Deus que vai garantir a sua vida. Então se ele dizer para você, vai, então vai. Porque ele garante. Ele tem poder para isso. Né? Ele usa homens, eu e você, homens comuns, para manifestar a sua glória e o seu poder. Ele te escolhe, te tira de lugares e coloca em lugares, e ele fala, sou eu que faço isso acontecer. Sabe? Irmãos, a gente tem vivido uma semana aqui, 2 semanas com esse terreno, muito interessante. Muito interessante. Sabe o quê? Todos os vizinhos daqui,
estão fazendo uma pergunta. Como vocês conseguiram alugar esse terreno? Todo mundo está passando e perguntando. Os anos que eu tento fazer isso, não consigo. Como você achou o dono? Porque o dono mora longe daqui. Como vocês conseguiram? Está todo mundo perguntando isso. O pessoal para ali, olha, fala assim, mas ninguém nunca mexeu nesse terreno. E quem fez isso foi Deus, simplesmente Deus. Deus lá no interior falou pro cara, falou assim, ó, liga, procura o pastor da igreja lá, que essa igreja estava querendo alugar esse terreno há algum tempo atrás. Eu estou falando isso de 6 anos, né, no mínimo. A última vez que eu tentei falar com ele, 6 anos atrás. Mas Deus pôs, Deus coloca. Aí eu falei para a Sônia, eu falei, olha que legal, ele está mandando mensagem assim, oi meu amigo pastor, boa tarde, espero que esteja tudo bem aí. Conseguiu já colocar a terra toda, né? Estou feliz, espero que esteja tudo indo bem aí. Em julho eu estou aí, a gente faz o contrato e assina o contrato. Ok. Estou viajando, mas vamos estar juntos aí. Quero conhecer. Não conheço esse cara, gente. Nunca vi. Eu nunca vi ele. Só conheço por telefone. E Deus fez isso com a gente. Sabe? Ele tem feito essas coisas. Ele vai fazer muito mais. Isso aqui é só uma pequena amostra. A gente tem que aprender a confiar no Senhor. Sabe o quê? Põe aí o último verso aí. Josué 10, 13b. Pode passar mais um. Não, volta. Josué, tem aí? Aí. Tá? O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro. Não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele atendeu a um homem e o sol parou. Sabe o que significa parar o sol? Quem estudou um pouquinho de física sabe disso. Quem já estudou um pouquinho, né, da teoria da relatividade ou da gravidade já sabe disso. Gente, parar o sol não é parar o sol. Você sabe que não é o sol que gira, né? O sol não gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do sol. Se ele falou que o sol parou, significa o quê? Que a Terra parou de girar. Se você falar para um físico, a Terra vai parar de girar, ele fala assim, tudo vai se acabar. Porque a inércia ia destruir os continentes. As águas dos oceanos iriam... ia ficar um negócio doido. Já viu um carro parar? Vamos parar esse carro. O que acontece? Não é? Imagine o planeta Terra parar. Parou. Simplesmente parou. Porque um homem pediu para Deus. E Deus ouviu um homem. E fez o planeta parar. Esse é Deus, é o nosso técnico. Esse é aquele que nos escolheu e colocou no jogo. Eu gostei, ouvi um comentarista ontem. Eles falaram assim, quem tem Messi ou Cristiano Ronaldo tem muito. Tem muito, mas não tem tudo. Eu achei legal essa frase. Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Portugal tinha o melhor do mundo, mas não tinha tudo. Eu lembrei daquela música, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. O jogo não acabou. Vamos ficar de pé? Porque o jogo só acaba